Vinícius de Moraes e a pior escolha que você pode fazer na sua vida. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo e comente o que achou, tá bom? Olha, hoje eu vou comentar um poema do Vinícius de Moraes que é excelentíssimo. Vocês precisam conhecer. Eu vou ler aqui para vocês e comentar a importância, a profundidade desse poema. É extremamente interessante. Assiste até o final para você ver o quão esse poema pode, inclusive, mudar a maneira de como você pode ver a si mesmo e as pessoas, tá bom? Então, muitas pessoas conhecem só o Vinícius de Moraes como um músico, né? Conhecem ele por causa do Tom Jobim, por causa daquela música do Garoto Ipanema, etc, etc. É típico do brasileiro não se informar, não gostar muito da leitura, de saber mais um porquê, né, da vida da pessoa, de ler a biografia dele. Então, Vinícius de Moraes, eu como leitor da sua biografia, leitor dos seus poemas, eu conheço a faceta poética do Vinícius e posso falar com propriedade o que ele está pensando ao ter escrito este poema que vamos ler, chamado Velha História. Vamos lá? É o seguinte, ele começa assim. Depois de atravessar muitos caminhos, um homem chegou a uma estrada clara e extensa, cheia de calma e luz. Presta atenção, hein? Muito importante. O homem caminhou pela estrada fora, ouvindo a voz dos pássaros e recebendo a luz forte do sol, com o peito cheio de cantos e a boca farta de risos. O homem caminhou dias e dias pela estrada longa que se perdia na planície uniforme. Caminhou dias e dias. Os últimos pássaros voaram, o sol ficava. O sol forte que lhe queimava a fronte pálida. Depois de muito tempo, ele se lembrou de procurar uma fonte, mas o sol tinha secado todas as fontes. Ele prescrutou o horizonte e viu que a estrada ia além, muito além de todas as coisas. Ele perscrutou o céu e não viu nenhuma nuvem. E o homem se lembrou dos outros caminhos. Eram difíceis, mas a água cantava em todas as fontes. Eram íngremes, mas as flores embalsavam o ar puro. Os pés sangravam na pedra, mas a árvore amiga velava o sono. Lá havia tempestade e havia bonança. Havia sombra e havia luz. O homem olhou por um momento a estrada clara e deserta, olhou longamente para dentro de si e voltou. Percebam a sensibilidade e a profundidade desse poema. Vocês agora vão ver cada passo em que o Vinícius afirmava de maneira simbólica nesse poema. Por exemplo, o poema narra a vida de um homem velho diante do transcendente. Ele passou o dia a dia durante 80 anos, né? Vamos dizer aqui, né? Durante 80 anos, né? Que é a estimativa, uma média de vida hoje. E só no final da vida pensou, caraca, estou diante da morte. Eu posso morrer. E se existir a eternidade? A pergunta máxima da humanidade é, ok, uma certeza, morte, beleza. Mas o que há depois da morte? Algo há. Porque não é possível imaginarmos algo que não existe. Em tudo que imaginamos, há uma pertença ali, uma característica da realidade. A gente pode pensar nisso claramente, tipo assim, bom, vamos imaginar uma coisa que não existe? Unicórnio. Ora, mas um unicórnio existe. O unicórnio é uma junção de um chifre que existe, uns chifres existem, e cavalo. Cavalos também existem. Então, o céu, ele existe. E depois de um certo tipo de idade, as pessoas vão chegar com essa pergunta. Uns mais cedo, outros mais tarde, depende da maturidade, né? Então, veja que importante isso.
O nome do poema já é Velha História. Isso significa que o Vinícius de Moraes está dizendo pra gente que isso é uma tendência comum, já antiga das pessoas, de só se importarem com a vida, com a eternidade, com as coisas que realmente merecem nossa atenção lá na frente, depois de ter sido jovem, depois de ter vivido a vida, transado com centenas de pessoas, usado droga, ter mentido, roubado, desonrado pai e mãe, e etc, etc. Faltando em tudo que possibilidade de fazer o que é certo. Então, o Vinícius, ele percebeu, já que isso é uma tendência humana, e nos narra uma história possível de todos nós, né, de muitos homens brasileiros, mulheres brasileiras, que chegam nessa vida e falam, ok, a vida tem um pós, mas eu tô aqui tardiamente, cheguei tardiamente. Tanto é assim que ele narra aqui que o sol ficava, enquanto as coisas aconteciam, o peito cheio de cantos e a boca farta de risos, os passarinhos passavam, como ele narra aqui, e só o sol ficava, só Deus permanecia. Ele via as coisas acontecendo, a sua vida sendo narrada, e só o sol ficava. Só Deus permanecia. O sol forte que lhe queimava a fronte pálida. Ou seja, qualquer um consegue observar a existência de Deus, né? Seja pelas sensações, pelos estímulos, pelos sentimentos, pela razão. Né? Basta ter um pouquinho de boa vontade e esforço, né, para perceber essas nuances da vida. Depois de muito tempo, ele se lembrou de procurar uma fonte, mas o sol tinha secado todas as fontes. Então veja que essa pessoa já com idade mais velha, diante da morte, ela concede a existência de Deus. É aqui nesse ponto que ele fala, ok, existe Deus. Então ele continua, ele perscrutou o horizonte, ele foi lá, né, examinar o horizonte, buscou, estudou, correu atrás, perguntou. Isso faz parte de qualquer conversão. Nenhuma conversão é feita através da puramente fé, da fé cega, de, basta ter fé, o importante é ter fé. A nossa tendência hoje no mundo moderno é acreditar que fé é você acreditar cegamente. Isso é uma pura balela, uma mentira. Fé é uma crença verdadeira e justificada. Você tem que correr atrás, estudar, né? Fé e razão andam lado a lado. Né? Vocês já sabem disso, isso é até um clichê falar um negócio desse. E viu que a estrada ia além, muito além de todas as coisas. Ele perscrutou o céu e não viu nenhuma nuvem. Ou seja, não viu nenhuma nuvem significa que não viu nenhuma esperança. Só o que lhe sobrou era a completa exasperação, a mesma exasperação que levou Judas a se suicidar. Ele viu que entregou Cristo por moedas, pedaço de moedinha. Isso é a mesma coisa que trocar um balde de ouro por um balde de merda. Foi o que Judas fez, e ao invés dele se arrepender, pedir perdão, ele só enxergou a completa exasperação. Teve desesperança e se suicidou. A mesma coisa diante dessa situação que Vinícius de Moraes narra aqui pra gente. E aí então, no outro verso, ele fala assim, e o homem se lembrou de outros caminhos, que existiam outros caminhos. Diante da eternidade, ele falou assim, bom, existem outros caminhos, eu posso simplesmente voltar para a minha vida, fingir que Deus não existe, aproveitar enquanto me resta de tempo de vida, ou encarar esse sol, né, que, como ele narrou aqui, né, queimava a fronte pálida da sua já carcaça, já velha. Ou ele encarava essa realidade, ou simplesmente fingia e o resto da sua vida vivia como se Deus não existisse. E ele falou aqui, eram difíceis os outros caminhos, mas a água cantava em todas as fontes. Eram íngremes, mas as flores embalsamavam o ar puro. Os pés sangravam na pedra, mas a árvore amiga velava o sono. Lá havia tempestade e havia bonança. Havia sombra e havia luz. O que significa isso? Significa que esse é o mundo. O Vinícius de Moraes narrou aqui pra gente o mundo. No mundo é isso, coisas boas e ruins. Deixa o pé sangrando, mas há uma árvore ali amiga que vela o nosso sono. Né?
Há tempestades e há coisas boas, né? Eram momentos difíceis, mas tem uma água que cantava em todas as fontes, né? Você sente sede, mas há fontes por aí que você pode ir atrás. Esse é o mundo, né? É a descrição que Vinícius de Moraes nos dá do mundo. E então, no último verso, ele finaliza o poema falando: o homem olhou por um momento a estrada clara e deserta, aquela estrada que via diante de Deus, né? Um momento decisivo que a sua personalidade vê-se diante da morte e faz uma única escolha. Ok, seguirei à frente nesse claro deserto com um sol escaldante, por mais difícil que seja, né? Ou farei, né, justiça como os homens. Verei que Deus não irá me perdoar nunca. Deus não irá me perdoar meus 80 anos de pecado, de miséria. E aí eu caio na completa desesperação e acontece o que o Vinícius descreve aqui pra gente. Ele olhou longamente para dentro de si, que eu acabei de escrever para você, ele vê diante dos pecados, sei lá o quê, ele se mede conforme as leis dos homens, não vê que Deus é puro amor, que pode perdoar seus pecados por mais hediondo que possa ter sido o seu pecado, como matar alguém, né? Como estuprar alguém. Ele não vê perdão diante de si e aí volta para o mundo. Foi aqui o último verso que ele falei. Vou repetir, o último verso para finalizar o poema é assim: o homem olhou por um momento a estrada clara e deserta diante de Deus, olhou longamente para dentro de si e voltou para o mundo. Então, esse último verso ele demonstra que um homem prefere o mundo ao invés da eternidade do céu. Essa é uma tendência comum que nós devemos sempre nos cobrar e ver que, bom, se eu deixar o mundo levar, isso que vai fazer-me com que eu sempre perca tempo e, sobretudo, perca a minha vida toda. Que vale uma vida cheia de prazeres e de bonanças se você não cuidou da própria alma? Em outras palavras, do que vale ganhar o mundo se você perdeu a eternidade do céu? De que vale perder a alma e ganhar o mundo? Nada. Tá bom, meus caros? Esse foi o vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo e comente, tá bom? Grande abraço. E este é o nosso Vinícius de Moraes. Aqui em minhas mãos eu tenho a poesia completa de Vinícius de Moraes, tá bom? Uma edição de luxo. Estou lendo e degustando aqui. Tá certo, meus amigos? Grande abraço. Quer dizer, viver é correr riscos, é tomar decisões, e essas decisões vão fazer o tecido da sua vida. Você não tem, como a história, um prazo indefinido para continuar tomando decisões. Um dia você vai morrer. E no instante que você morrer, a diferença entre estar vivo e estar morto é só uma. Enquanto você está vivo, você pode mudar. Depois que você morreu, a sua história fechou. Exatamente como no famoso verso que Stéphane Mallarmé escreveu sobre o túmulo de Edgar Poe. Tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele era. A forma daquele indivíduo fechou. E ele passa para uma outra espécie de existência. Agora ele existe como forma fixa. Ele não pode mais ser mudado. Isto não tem nada a ver com religião. Isto é a sua forma definitiva e eterna. É naquilo que você se transformou. Toda a vida humana, ela só adquire sentido quando nós encaminhamos as nossas decisões e as nossas ações no sentido de que a nossa forma final tenha valido a pena e não seja nem uma vergonha para nós, nem um suplício para as gerações seguintes.